Livro do profeta Jonas. Capítulo 1, verso 15, 16 e 17. Deus está nesse lugar. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nosso Deus, esta é a tua santa palavra. Prepara-nos o coração para recebermos, ó Deus, qualquer que seja a orientação no nosso coração vinda do Senhor. Ela é boa, agradável e perfeita. Ela é doce como mel e como destilados favos, Senhor. Fala conosco, prepara o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Meus irmãos, a gente está de olho num texto que a gente já passou o olhar nele dezenas de vezes. Só que o que eu pedi ao Senhor nesses dias foi para que o meu olhar pudesse ser direcionado ao olhar dele, a esse texto, para que eu pudesse enxergá-lo de uma forma diferente daquilo que eu tenho costumeiramente enxergado e pregado já algumas vezes essa palavra. Não sei quantas vezes, já ouvi, já preguei, já ouvi também várias vezes, mas eu queria olhar de modo diferente. Eu olhei para esse texto e vi que na vida deste homem, ele fez muitos movimentos. Todo o movimento que Jonas fez a partir do capítulo 1, do chamado dele, fora feito na direção contrária daquilo que Deus havia chamado prioritariamente a sua vida. Tudo que Jonas fez foi contrário ao que o Senhor tinha determinado para a sua vida. E a gente pode olhar isso dentro do capítulo 1. Dentro do capítulo 1 nós vamos ver Jonas se movimentando de forma contrária àquilo que Deus tinha falado para ele. Vá para lá, ele foi para cá, e todos nós sabemos a história, isso já é algo que nós entendemos. Mas deixa eu pensar com os irmãos sobre essa situação. A vida tem 2 caminhos. Diga comigo, a vida tem 2 caminhos. Diga, a vida tem 2 portas. Ou na vida há sempre 2 portas, 2 caminhos, 2 estradas para que nós possamos escolher. A vida nos proporciona o direito, ou não sei se eu posso chamar assim, de portas abertas diante de nós, em que nós podemos escolher entrar por ela ou não. Caminhos que nós podemos seguir ou não seguir. Há um lugar onde nós temos uma felicidade temporária, que nós podemos entrar por essa porta e vivemos uma felicidade temporária, e nós também temos uma outra porta que Deus nos permite entrar, se quisermos, que nos leva a uma felicidade eterna ao seu lado. Nós lemos o texto do capítulo 14 de Lucas, onde Jesus antes faz um convite, fala da grande ceia, e ele ali faz convites a várias pessoas, e várias pessoas se dão por escusados e não querem, é a opção delas. E Jesus fez o convite a uns e eles se deram por escusados e não foram, fez convite a outros, também não. Quando ele se depara com um grupo de pessoas que desejavam entrar por aquela porta e participar daquela grande ceia, ele observa as multidões e começa a falar, olha, e vendo as multidões, ele diz, por causa do que ele viu, por causa do que as multidões estavam ali vendo, ele disse, se alguém não quiser vir após mim, ou quiser vir após mim, não negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não abandonar mulher, mãe, pai, tudo, não pode ser meu discípulo. A vida tem 2 caminhos, 2 portas, 2 estradas. Eu posso escolher uma vida feliz, temporária, e posso escolher uma vida feliz, eterna, mas tem um preço, custa um preço. Podemos ser como os crentes lá da igreja em Pérgamo, andar de mãos dadas com Jesus e ao mesmo tempo com o mundo, mas eu não posso amar os 2. Eu posso até mesmo escolher andar de mãos dadas com o mundo e com Jesus ao mesmo tempo, só que eu não posso amar os 2 ao mesmo tempo, porque um eu vou amar e o outro eu vou aborrecer. Jesus disse isso. Eu posso me tornar como uma igreja, um crente de Pérgamo. Eu posso me tornar como um crente da igreja de Sardes,
que pensavam que podiam fazer alguma coisa sem Cristo. Nós não precisamos de Jesus. Eu posso viver a minha vida e dizer, eu não preciso de Jesus, mas Ele diz, sem mim, nada vocês podem fazer. A vida é uma vida feita de escolhas, e as escolhas que fazemos agora, diga comigo, a escolha que eu faço agora, pode e vai determinar um amanhã repleto de luz ou de trevas na minha vida. A escolha que eu faço agora, eu posso querer andar de mãos dadas com o mundo e optar, e assim eu fazer, mas a minha felicidade vai ser temporária e cheia de trevas. Mas se eu quiser escolher um caminho de luz, um caminho de renúncia e de obediência a Cristo, eu vou viver uma vida plena aqui e prometida lá em cima. O que talvez Jonas, no capítulo 1, não tivesse percebido, é que todo o movimento que ele escolheu, toda a escolha que ele fez, todo o movimento que ele fizer, irmãos, levou somente a um só lugar, a uma só direção, a uma só estrada e a um só destino: para baixo e para longe de Deus. O caminho que a gente faz, a escolha que a gente faz na vida, só nos leva para isso, ou para cima ou para baixo, para perto ou para longe de Deus. E hoje, o que você escolhe? Viver perto, na luz, ou viver longe nas trevas? A vida nos dá essa alternativa. O Evangelho não nos dá essa alternativa. O Evangelho é uma entrega total, é uma abnegação, entrega total a Cristo, e dizer: Senhor, Tu é Rei na minha vida. No domingo passado à noite, eu falei das 4 marcas, das 4 características de um homem que o Deus não reside, não preside mais da sua vida. É um homem que ele vive de modo que o mundo tomou conta da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões, e o próprio Deus, diz o texto de Romanos 1, verso 19 até o 32, e o próprio Deus o entregou às paixões mundanas. E interessante que esse mesmo homem que entregou-se às paixões mundanas e foi liberado por Deus para viver esse mundo devasso, ele sabe a sentença final da sua vida. Irmãos, quem é salvo sabe, quem é perdido também tem consciência disso. Quem um dia esteve na presença de Deus, andou com Cristo e abandonou o caminho do Senhor, sabe que a sentença final da sua vida é morte e trevas. Quem está perseverante na presença de Deus até hoje, vivendo aflições, lutas, sabe que o destino final deles é a glória do Pai. Por isso, alegra o teu coração, porque o final dessa história não é aquela da novela das 8, não, que tudo parece estar ruim, no final aquela história bonita parece. Não, a história do crente é verdadeira, é bíblica, é real. Deus prometeu e Ele vai cumprir essa palavra. Podemos chorar aqui, mas lá em cima será enxugada toda a nossa lágrima. Escolha o caminho certo. E ele parece que percebeu, que não percebeu, que a escolha que ele fizera só levou ele para a direção de baixo e para longe de Deus. Que escolha você tem feito na sua vida para te aproximar de Deus mais? Que escolha nós temos feito na vida para nos chegar mais perto de Deus? Irmãos, alguns movimentos ou escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida, visivelmente parecem tão direitos, tão certos, tão bons, que a gente pensa assim: é impossível dar errado. Já fez aquela escolha, já tomou aquela decisão de dizer assim: é ruim de dar errado, hein? Quantos já fizeram? Já fez. Seja corajoso, eu já fiz. Eu já tomei uma decisão e disse assim: essa é a mais acertada, e não sei o que quer dizer essa frase, e dei com os burros na água. Eu não sei o que quer dizer isso. Eu simplesmente errei o alvo. Eu pensei que nada podia dar errado. Eu pensei que aquele visivelmente que eu estava fazendo era direito, era correto, era o melhor para mim, que não tinha nada para dar errado, mas deu. Provérbios capítulo 14, versículo 12, vai nos dizer que há caminhos que parecem ser direitos ao homem, mas no final é caminho de morte. Deu tudo certo, até agora, não vai dar errado, mas no seu fim, por estar fora da vontade de Deus, vai dar em morte, vai dar em trevas. Capítulo 14, a partir do verso 12,
se você quiser conferir. Os versos 15, 16 e 17 que acabamos de ler, irmãos, demonstra que o resultado do movimento que Jonas fez fora fruto de uma escolha equivocada. Versículo 15, 16 e 17. Tomaram ou levaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios. Depois depara o Senhor um peixe, um grande peixe, para que o tragasse, e ele esteve 3 dias e 3 noites sobre, ou dentro do peixe, dentro da barriga daquele peixe. Esses versículos demonstram, irmãos, o resultado do movimento, da escolha que Jonas fez, que foi fruto de uma escolha equivocada que quase lhe custou a vida. Quase. Não só uma vida aqui, mas uma vida com Deus. Cuidado com as suas escolhas, porque elas podem lhe custar uma vida abençoada. Ela pode nos custar uma comunhão plena com Deus. E eu tenho voltado, sempre que eu ministro uma palavra, eu sempre procuro coligá-la com alguma coisa que eu já tinha falado. Eu lembro de Daniel. Daniel disse: espera aí, o que para vocês parece ser uma coisa muito boa, para mim é um grande perigo. Irmãos, Deus tem que nos dar, nós precisamos pedir ao Espírito Santo o dom de discernimento. Dizer: Senhor, me mostra esse negócio, me mostra essa menina, ela é muito bonita, ela é muito perfeita, tem alguma coisa de errado nela. Me mostra esse homem, Senhor, porque tem alguma coisa de errado. Olha só, sem oração só vem dragão. A verdade é essa. Mas sem discernimento vem alguém pintado de branco, todo arrumadinho, com palavras lisonjeiras, e vem, te encanta, e você cai no laço do passarinheiro. Meu irmão, depois de lá já era. Precisamos pedir ao Espírito Santo o dom de discernimento de espíritos. Aquilo que talvez Josué não tivera quando encontrou com os gibeonitas, e os gibeonitas vieram assim, com carinha de pobre, com carinha de ovelha perdida. Somos pobres, vimos de longe, nossas sandálias estão rasgadas. Mentira, mentira. Também tenho falado que o diabo mudou a estratégia, não mata, não persegue, não destrói mais. Ele traz para o meio do povo. Ele começa a encantar, começa a falar igual, começa a levantar a mão. Aí eu olho para o crente do lado e começo a copiar. Eu começo a perceber como é que ele canta, eu canto igual. Eu percebo como é que ele dá glória, eu dou glória igual. Ele quer parecer. O joio parece com trigo. Aí um pastor um dia pregando disse assim: você sabe para que serve o joio? Aí: não, para tirar o trigo da graça. Mas é verdade. O joio só serve para tirar o trigo da graça. Tem trigo aqui? Tem trigo aqui? Tomara que não tenha joio, em nome de... Tem não. Agora a gente olha para o capítulo 2, que é o capítulo que a gente vai finalizar essa pequena reflexão. E começa o capítulo 2 apresentando a experiência vivida por esse homem que estava fazendo movimento lá para fugir de Deus, dando um jeitinho para escapar, fazendo escolha, pensando que tudo ia dar certo, deu quase em morte para a sua vida. E a gente olha o capítulo 2 e ele começa a viver uma experiência com Deus, mergulhado na aflição. Ele tem uma experiência com Deus fantástica, mas sabe quando? Mergulhado numa aflição. Deus despreza? Não, Deus não despreza nenhum momento sequer para nos fazer viver uma experiência com Ele. Ele está olhando para o filho dele lá, fazendo coisa errada, está dizendo assim: ah, meu filho, eu vou me apresentar a você, espero que você esteja com o coração aberto para me ver, para me ouvir, para me sentir e para se voltar para mim. Deus olha para Jonas lá na barriga do peixe, e ele tem uma experiência mais maravilhosa com Deus. Ele tem 2 encontros. Primeiro, com a aflição. Uma das coisas, irmãos, que a escolha errada nos leva é para a aflição. Para a aflição. O primeiro encontro que ele tem é com a aflição. 15, 16 e 17, não precisamos mais ler. Já está aí, nós já lemos. Ele se depara com a aflição. Pensou que estava tudo certo, dormindo no barco, numa boa. Eu vou te falar, dormir no barco você tem que ter estômago, hein? Dormir no barco parece que você está sendo posto numa gaveta. Né, Chiquinho? O bispo Rubens sabe. É um negócio
dessa largura, dessa altura, parece uma prateleira. Nós dormimos em prateleiras, dentro da traineira. E tu tem que estar lá, o barco está fazendo assim, tu está lá e tu tem que ter estômago de avestruz, senão já era. Mas é bom demais. Umas tormentas, um sudoeste gostoso, né, Carlinhos? Carlinhos estava com a gente lá, quando pegou o tubarão, né? Carlinhos não pode deixar mentir não, porque o barco era dele. E ele se depara com uma aflição e Deus olha para ele e fala assim: vou te fazer teu encontro com a aflição por causa da tua escolha errada. Mas o segundo encontro que ele tem, sabe com o quê? Com a graça de Deus. Versículo 1 do capítulo 2, 1 e 2, diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse o quê? Na minha angústia clamei ao Senhor. Agora leia o restante com voz pentecostal. E ele, mais forte, irmão, e ele me respondeu. Primeiro encontro que ele tenha com o quê? Com a grande aflição, erro, resultado da sua escolha. Mas Deus é um Deus gracioso que não despreza nenhuma situação para nos trazer de volta para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu cometi vários erros na minha vida. A graça de Deus está sobre nós nessa noite, para te fazer o seguinte: restaurar a tua vida para que você se volte para Ele. Pastor, parece que não dá mais jeito. A graça de Deus está aqui para renovar a tua vida completamente. Pastor, eu não tenho força. A graça de Deus está aqui para te dar força, para você levantar do seu lugar e voltar para casa e recomeçar como Davi recomeçou. Pastor, todos me julgam. Deus olhou para o peixe, Deus olhou para Jonas, Deus olhou para a sua aflição e disse: eu quero você de volta. Deus quer a gente de volta. Deus quer você de volta na presença dEle. Deus quer seu coração ávido, sedento por Ele a cada dia da sua vida. Mas a gente olha, o que Jonas precisou fazer? Eu tenho falado aqui costumeiramente sobre restauração, e restauração é um caminho de volta para Deus. Restauração é um caminho que a gente tem que fazer de volta. A gente pensa que restauração é uma coisa que daqui para frente é só seguir. Não, restauração é um caminho que a gente tem que ir lá, se arrepender, se humilhar, orar. E é um processo até que Deus possa nos colocar aqui e nos restaurar plena e completamente. Então o que Ele fez para que Deus pudesse restaurar completamente sua vida e ele ser salvo da situação que ele estava? Olha para mim, 3 dias, sugere o texto que ele esperou até o 3º dia. Não estou dizendo que ele esperou até o 3º dia, mas que o texto nos sugere pela expressão então. O texto nos sugere que depois de 3 dias e 3 noites foi que Jonas orou. Depois que ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, versículo 1 do capítulo 2 começa então. Olha para mim, não baixa a cabeça agora não, olha para mim. Não espere muito tempo para você voltar e orar ao Senhor e se arrepender. Tem gente que fica protelando, como o Alexandre hoje falou pela manhã. Tem gente que fica só esperando, deixa eu terminar de fazer minhas coisas erradas, depois eu me batizo. Olha para mim, você não sabe o dia e a hora da sua morte. Você não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar para você. Se batiza logo, não é amanhã não, faz o curso, coloque seu nome lá. Não espera muito tempo, não passa muito tempo, porque Jonas, aparentemente, o texto me sugere pensar assim, que só depois de 3 dias ele foi orar. Só depois de 3 dias que já estava lá sendo comido, talvez lá por alguma coisa lá, que ele falou assim: opa, é agora, senão o negócio vai ficar feio. Sabe o que Jonas fez para se salvar? Diga comigo: ele orou e se arrependeu. Versículos 2 ainda, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. E do ventre do abismo, o que fez? Eu gritei, eu clamei, e Tu ouviste a minha voz. Diga glória a Deus comigo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
foi na aflição, foi sabendo ele que ele estava ali por sua própria causa, pela sua própria escolha, pelos seus próprios atos, pelos seus próprios erros, e ele começa um processo de oração e de arrependimento. Ele ora, ele busca, ele sabe que a graça de Deus estava sobre ele, e ele sabe que Deus o respondeu, mas ele está gritando, ele está pedindo socorro, ele está clamando. Só que eu queria levantar um pensamento com os irmãos aqui, que foi quando eu disse que eu queria alguma coisa nesse texto que Deus pudesse ministrar no meu coração, além daquilo que eu estava vendo. Esse homem, desde o seu início, ele dava indício de que ele não tinha afeição por Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama a cumprir sua vontade, devemos fazer de um modo, mas existem dois. Existe o primeiro modo, o modo que nós chamamos de modo de necessidade, pela angústia, pela força da circunstância, e nós não chegamos a Deus e falamos assim: Senhor, eu preciso de Ti. Mas há aqueles que fazem a vontade de Deus por amor a Ele. Há uma grande diferença, irmãos, entre desejar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Você chega para uma pessoa e diz: você está disposta a fazer a vontade de Deus? Ela diz: claro que eu estou. Mas você deseja? Não. Sabe por quê? Porque Jonas sabia que fazer a vontade de Deus era mais fácil do que desejá-la. Desejar a vontade de Deus implicaria em ele ter que correr riscos. Ele sabia que Nínive matava profetas. Desde o início ele já deu indício de que a vontade de Deus para ele era uma coisa que tinha que ser feita, mas se ele pudesse fugir, ele fugiria, mas ele não desejava fazer. O amor dele não estava em Deus, o amor dele surgiu por causa da aflição. Prova o teu amor por Jesus nessa noite. Não tem meio melhor para buscarmos a Deus, senão por meio da aflição. Quando a gente está aflito, angustiado, necessitado, as portas se fecham, a conta chega, a outra conta chega, e o anúncio de corte já vem, e o médico olha para você, e olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para lá, franze a testa, e você: ih, Jesus, o que está acontecendo? Aí você já começa a lembrar dele, aí você já começa a lembrar de Jesus. Queridos irmãos, existe uma grande diferença entre fazer a vontade de Deus e desejar a vontade de Deus. Jonas não desejava a vontade de Deus, não desejava, porque lá no capítulo 1 nós temos prova disso. Dispõe-te, diz o texto, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, era uma ordem, e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a malícia dele subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para onde? Para fugir da presença do Senhor. Quem deseja, quem ama a Deus, quem ama a Cristo, não tem medo de correr riscos por causa dele. Jonas não amava de fato, mas buscou a Deus por causa da sua aflição. Olha para o texto, mais uma vez. Para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, como disse Alexandre hoje, ele achou o dinheiro, ele tinha, pôs a sua passagem, embarcou nela, e para Tarsis, para longe. Olha para mim, quem faz a vontade de Deus quer estar perto. O texto nos sugere que Jonas dava indício de que ele não amava completamente o Senhor. Ele não desejava a sua vontade, mas talvez ouviu para fazer, mas não quis assim fazer. Irmãos amados, Jonas sentia medo de fazer a vontade de Deus, porque isso era pesado demais para ele. Eu sei que fazer a vontade de Deus às vezes é pesado, dói. É aquilo que Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, exige de nós: abnegação, renúncia. E tem muitas pessoas que fogem disso, que correm disso, que não querem isso. Estou fora, está amarrado em nome de Jesus. Abandonar minha boa vida. A vida tem dois caminhos, a vida tem duas portas, a vida tem duas estradas. Uma só nos leva à eternidade, para a luz, outra nos leva para a perdição e uma felicidade temporária. Qual delas você quer escolher nessa noite? Qual? Qual delas?
A oração de Jonas, irmãos, nasceu não por causa da sua afeição, mas por causa da sua aflição. Olha o texto, eu vou no texto, capítulo 2. Na minha angústia, foi na minha angústia que eu clamei ao Senhor, e Ele com sua graça me respondeu. Não foi porque Ele estava fazendo a vontade, porque Ele estava fugindo da vontade de Deus. Não fuja da vontade de Deus. A segunda coisa que salvou Jonas, a primeira que salvou aquele homem, foi a sua oração, o seu clamor e a graça de Deus. Mas a segunda está no versículo 3 até o versículo 4, 5. Se você quiser acompanhar comigo, olha o texto. Pois me lançaste aonde? No profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse o quê? Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? E as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos cercam sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha alma e minha vida. Ó Senhor, disse ele, meu Deus, quando dentro em mim desfalecia minha alma. O que diz o texto? Eu me lembrei do Senhor e subiu até ti a minha oração no teu santo templo. Segunda coisa que salvou foi que ele aceitou a disciplina que Deus dera para ele. Diga para o irmão que está do seu lado com todo carinho, com todo respeito: meu irmão, você tem aceitado a disciplina do Senhor na sua vida? Ele aceitou. Olha para mim rapidinho. Ele não responsabilizou os marinheiros. Jesus, mata eles lá porque eles me lançaram no mar. Ele não responsabilizou os marinheiros. Olha só, ninguém tem culpa da sua escolha errada. Olha para o texto e você vai ver que ele não responsabiliza. Ele diz lá no versículo 4: e disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Sabe por quê? Olha o que diz o verso: pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas me cercaram. Ele aceita que foi Deus que colocou ele lá, mas por causa das suas decisões erradas. Não foram os marinheiros que lançaram ele, foi a própria escolha que ele fez. Não responsabilize as pessoas por teus erros. Aceita a disciplina do Senhor, porque ela é valorosa para a nossa vida. Eu vou finalizar. Primeira coisa que Jonas reconheceu foi que os marinheiros não foram responsáveis por lançarem ele ao mar, e sim a escolha que ele fez e a disciplina que Deus instaurou sobre a sua vida. A maneira como reagimos à disciplina do Senhor, a maneira como eu reajo àquilo que Deus está fazendo para me corrigir. E você sabe o que uma coisa me chama a atenção? É que hoje nós estamos numa era tecnológica. Corrigir no computador é mais fácil do que corrigir quando nós escrevemos a caneta ou a lápis. Porque quando nós erramos alguma coisa no lápis, o que a gente faz? Pega uma borrachinha, apaga, sopra, faz aquela sujeira danada que a sua mãe tem que limpar. Quando você escreve errado com uma caneta, o que você faz? Você pega um liquid paper ou tenta dar aquela rasurada, fica feio. Quando você quer fazer uma correção no computador, você passa o mouse, joga em cima, digita de novo, dá um delete e digita de novo. É mais fácil. Corrigir não é simplesmente apagar e deixar uma marca. A correção de Deus não vai deixar marca na sua vida. A correção de Deus é para apagar tudo e escrever de novo. Aceita a correção de Deus, porque Ele quer apagar tudo e escrever de novo na sua vida. O sentido de correção aqui é essa: ele aceita que Deus esteja interferindo na vida dele, apagando o seu passado, perdoando o seu pecado, levando ele para a boca do peixe.
levando ele para que os ferrolhos do mundo, as algas cercassem. Eu fico imaginando as algas cercando a cabeça daquele cara e trancando o pescoço dele. Eu fico imaginando a angústia dele dentro da barriga do peixe. Mas ele aceita, olha para mim, aceita a disciplina de Deus. Eu vou te falar por que você deve aceitar. Hebreus capítulo 12. E aí a gente finaliza com esse texto. Hebreus 12. Existem algumas maneiras que a gente pode reagir à disciplina de Deus, e Hebreus nos sugere algumas formas aqui, e eu queria sugerir também para os irmãos. Primeira, capítulo 12, versos 5, 4, para a gente seguir até o 11. Diz o texto, vamos juntos? Se você não quiser ler, só acompanhe. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, o que diz o texto? Não menospreze a correção que vem do Senhor. A primeira maneira que a gente pode reagir à disciplina do Senhor é essa: menosprezá-la, tratá-la indignamente, tratá-la por menos. Não, Deus perdoa, aceita a disciplina do Senhor, reaja a ela dessa forma, não menospreze. Nós podemos agir assim: não menospreze a correção que vem do Senhor, nem fiquem desmaiados, desanimados, quando por eles for reprovado. Olha para mim, é muito ruim ser reprovado. Eu vou fazer uma pergunta aqui que alguns não vão querer responder, com vergonha, mas clássica pergunta: quantos aqui ficaram reprovados uma vez na prova de autoescola? Vou virar a cara, peraí. Quantos aqui já ficaram reprovados na prova de autoescola, naquela prova de baliza? As mulheres têm um discernimento sobre direita e esquerda, que é uma coisa fantástica, né? Liga a seta para a esquerda, esquerda. Liga a seta para a direita. Não estou falando da minha esposa, senão ela me pega em casa. Não menospreze, não desanimem. Ninguém gosta de ficar reprovado, né? Mas Deus, quando reprova aqui, Ele não reprova para que a gente venha a desanimar, a desmaiar e menosprezar. Ele faz isso aqui no versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama. Ele reprova para nos provar o seu amor, para nos dar a homologação de filhos, para nos provar que somos filhos de Deus. Estava voltando do Rio com meu filho ontem, com a minha esposa, e ele fez uma bagunça onde eu estava. Quando eu parei perto dele, baixei minha cabeça, disse assim: no carro a gente conversa. Ele: papai, você está chateado comigo? Eu falei: eu estava dizendo para ele: estou reprovando a sua atitude. Chegou no carro, andei uns 15, 20 quilômetros. Papai, o senhor está chateado comigo ainda? Por que a gente não é assim com Deus, né? Todo dia a gente dobra o joelho no chão e fala assim: Senhor, o senhor está chateado comigo ainda? Senhor, o senhor não está triste comigo? Aí eu: papai, o senhor está triste comigo ainda? Aí a Denise falou assim: filho, resolve logo esse negócio. Eu falei: não, rapaz, fica tranquilo, você já está fora do castigo. Ele: ufa. Que ninguém gosta de ficar reprovado, ninguém gosta de ter que voltar à série, mas é porque Ele corrige e açoita a quem Ele quer bem, a quem Ele ama. Aceita a disciplina. A vitória desse homem, a transformação dele, a restauração veio por causa que ele aceitou a disciplina do Senhor. Sai daqui nessa noite dizendo: Senhor, aceito a tua disciplina. Quer me corrigir? Pode me corrigir, porque eu sei porque o Senhor me ama e me quer muito bem. Eu finalizo. A disciplina é para o crente como o treinamento é para um atleta. Diga comigo: a disciplina é para o crente como o treinamento é para um atleta. Quer ser treinado para ser um crente melhor? Verso 11: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Faz musculação um dia sem ter
experiência, vai ficar no outro dia em pé, tu fica todo assim, ó. Tu vai pegar um copo assim, ó. Tu vai levantar, tu vai subir um degrau assim, ó. Vai amanhã fazer academia, nunca tendo feito. No outro dia tu não é ninguém, tem que tomar 5 Dorflex. Toda disciplina com efeito no momento parece não ser motivo de alegria, mas de ao depois. Entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aceitou a disciplina, foi abençoado e voltou a fazer a vontade de Deus. Aceita a disciplina, ore, se arrependa e que Deus te abençoe abundantemente. Fique com essa palavra no seu coração. Curve sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai querido, nós agradecemos a Ti por a santa palavra que nós acabamos de ler e ouvir. Que o nosso coração, como diz teu servo Bispo Rubem, nunca se canse de ler a Tua palavra. Ah, Senhor, são como favos de mel, como destilados favos na nossa boca. Que os nossos lábios nunca se cansem de deliciar essa palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia a amar e obedecer e desejar ardentemente a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.